Você entra no culto, senta no banco, olha ao redor e sente que não pertence mais ali. Não é rebeldia, não é falta de fé. Talvez seja exatamente o contrário, e isso vai mudar tudo o que você pensa sobre esse sentimento. Há algo que ninguém costuma ter coragem de dizer em voz alta, mas que muita gente carrega no peito como um peso silencioso. Você entra no templo, senta no banco, ouve o coral cantar, vê as pessoas ao redor levantando as mãos e por dentro, quase sem entender porquê, sente que não pertence mais àquele lugar. Não é raiva, não é rebeldia. É uma estranheza profunda, como se o lugar que um dia foi o seu lar espiritual tivesse se tornado um território desconhecido. Talvez você já tenha tentado explicar isso para alguém e não encontrou as palavras certas. Talvez tenha guardado esse sentimento para si, com medo de ser mal interpretado, com medo de parecer que está abandonando a fé, quando na verdade o que você está sentindo é justamente o oposto. Você quer mais de Deus. Você quer algo real, profundo, transformador. E aí está o paradoxo que poucos enxergam. Às vezes, a sede genuína por Deus é exatamente o que faz a religião superficial parecer insuficiente. Charles Spurgeon, aquele homem que pregava para milhares de almas no século XIX, um homem que conhecia tanto a glória de Deus quanto as profundezas da alma humana, disse algo que ecoa até hoje em qualquer coração que busca a verdade com sinceridade. Ele dizia que uma religião que não começa no coração não é religião alguma. Ele via, já no seu tempo, como as formas externas da piedade podiam ser praticadas com maestria, enquanto o coração permanecia frio, distante, vazio por dentro. E é exatamente isso que muita gente está vivendo hoje. Não é que você perdeu a fé em Deus, é que você começou a perceber a diferença entre a presença viva de Deus e a rotina religiosa que muitas vezes ocupa o lugar dessa presença. Essa percepção pode ser incômoda, pode doer, pode te deixar confuso por um tempo. Mas ela é, em si mesma, um sinal de maturidade espiritual. Ela é Deus te chamando para algo mais profundo. A Bíblia Sagrada não é silenciosa sobre isso. O profeta Amós, movido pelo Espírito de Deus, declarou algo que soou como um trovão nos ouvidos do povo religioso do seu tempo. Ele registrou as palavras do Senhor em Amós capítulo 5, versículos 21 e 22, onde Deus diz: Eu odeio e desprezo as vossas festas religiosas. Não posso suportar as vossas assembleias. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei. Palavras fortes, palavras que parecem quase impossíveis de associar a um Deus de amor. Mas elas existem, estão registradas e precisam ser compreendidas. Deus não estava rejeitando a adoração em si. Ele estava rejeitando uma adoração que havia se tornado mecânica, vazia de coração, desprovida de justiça e de amor genuíno pelo próximo. O povo sabia os rituais de cor, sabia como se comportar no templo, sabia as palavras certas. Mas havia um abismo entre o que faziam no lugar de culto e como viviam fora dele. E Deus, que enxerga além das aparências, via esse abismo com clareza. Spurgeon uma vez pregou sobre o perigo de confundir o mapa com o destino. Ele dizia que as doutrinas, os rituais, as práticas religiosas são como mapas. Eles existem para te guiar até Deus. Mas quando você começa a adorar o mapa, em vez de caminhar em direção ao destino, algo fundamental se perdeu. Quando a teologia vira troféu intelectual, quando o louvor vira espetáculo, quando o sermão vira entretenimento, quando a congregação vira clube social, o mapa foi confundido com o destino. E a alma que foi feita para encontrar Deus continua perdida, mesmo dentro do templo. É isso que explica essa sensação de não se encaixar que tantos de vocês carregam. Não é fraqueza, não é falta de fé. Em muitos casos, é um sinal de que sua alma foi despertada para uma realidade maior. É a diferença entre aquele que nunca saiu da caverna e aquele que viu a luz do sol e simplesmente não consegue mais fingir que as sombras na parede são suficientes. O Senhor Jesus falou sobre isso em João capítulo 4, na conversa que teve com a samaritana junto ao poço. Aquela mulher estava envolta em questões religiosas do seu tempo. Onde adorar?
em qual monte, com qual tradição. E Jesus, com aquela precisão cirúrgica que só pertence ao Filho de Deus, cortou através de toda essa confusão com uma verdade que ainda reverbera hoje. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não disse, adore neste templo ou naquele. Não disse, siga este ritual ou aquele. Disse, em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração verdadeira não está presa a um edifício, a uma denominação, a um estilo de culto. Ela nasce de dentro para fora. Ela é movimento do coração em direção a Deus, alimentada pela sua palavra, animada pelo seu espírito, expressa na vida cotidiana tanto quanto no culto formal. E quando você começa a sentir isso, quando começa a ansiar por essa adoração que é real, viva, transformadora, sim, o ambiente que oferece apenas performance vai começar a parecer insuficiente para você. E isso, meu amigo, minha amiga, não é uma crise de fé. É o crescimento dela. Mas é preciso ter muito cuidado aqui, porque nem toda inquietação com a igreja é sinal de maturidade. Às vezes, ela é sinal de orgulho disfarçado de discernimento. Às vezes, é ressentimento antigo com roupagem espiritual. Às vezes, é apenas cansaço humano sendo interpretado como insight divino. Spurgeon alertava sobre isso também. Ele dizia que um homem pode se iludir pensando que está acima da congregação, quando na verdade está apenas abaixo dela em humildade. A arrogância espiritual é tão perigosa quanto a frieza religiosa, talvez mais. Por isso, a pergunta que nos convida a fazer neste dia não é apenas por que eu não me encaixo na igreja. A pergunta mais profunda, mais honesta, mais frutífera é: o que Deus está querendo me mostrar através desse desconforto? Porque Deus usa o desconforto, Ele usa a estranheza, Ele usa o não pertencer para despertar, para purificar, para chamar a alma para um lugar mais alto, um lugar mais próximo do coração de Deus. Se você está aqui hoje carregando esse peso, quero que saiba que você não está sozinho. Esse sentimento tem um nome, tem uma origem, tem um propósito. E ao longo desse ensinamento, vamos explorar juntos o que a palavra de Deus diz sobre isso, com honestidade, com amor e com a convicção de que Deus não abandona aqueles que o buscam de coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Note que a promessa não é para quem frequenta o lugar certo, é para quem busca. Deus recompensa os que o buscam. E você que está aqui, que ainda está ouvindo, que ainda está perguntando, que ainda está buscando, você está no caminho certo. Se este ensinamento tocou o seu coração, inscreva-se neste canal agora mesmo. Porque todo o nosso trabalho aqui é exatamente isso: levar a palavra de Deus de forma profunda, prática e transformadora para a sua vida. E se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser renovada, que aquela chama precisa ser reacendida, eu quero te convidar a conhecer o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. É um material que foi preparado com muito oração e cuidado, especialmente para quem está nessa jornada de reaproximação com o coração de Deus. Existe uma distinção que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a fazer. E a ausência dessa distinção tem causado confusão espiritual em gerações inteiras de crentes. Essa distinção é a diferença entre a Igreja de Jesus Cristo e a instituição religiosa que muitas vezes usa o mesmo nome. São duas realidades que podem se sobrepor, mas que não são automaticamente a mesma coisa. E entender isso pode mudar completamente a forma como você interpreta o desconforto que sente. A igreja, com letra maiúscula, é o corpo de Cristo. É o conjunto de todos os que foram comprados pelo sangue precioso do Filho de Deus, que nasceram de novo pelo Espírito Santo, que vivem sob o senhorio de Jesus. Essa igreja é descrita na Bíblia como a noiva de Cristo, como o seu corpo, como o templo vivo do Espírito Santo.
Ela transcende denominações, edifícios, estilos de culto e fronteiras geográficas. Ela é eterna, porque pertence àquele que é eterno. A instituição religiosa, por outro lado, é uma construção humana. Ela pode ser usada por Deus de formas poderosas, e muitas vezes é. Mas ela também está sujeita a todas as fragilidades da natureza humana. Sujeita ao orgulho dos líderes, à busca por poder, ao comodismo espiritual, à pressão cultural, ao desejo de agradar as pessoas em vez de agradar a Deus. E quando a instituição perde de vista o seu propósito, ela pode se tornar um obstáculo ao invés de uma porta para a experiência real com Deus. A Bíblia registra em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, a carta que o Senhor ressurreto dictou à igreja de Éfeso. Éfeso era uma congregação admirável em muitos aspectos, trabalhadora, doutrinalmente sólida, perseverante, capaz de identificar falsos apóstolos. Mas o Senhor disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E então veio o aviso solene: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as obras de antes. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar. Uma igreja pode estar cheia de atividades corretas e ter perdido o amor que as animava. Pode ter doutrina certa e coração frio. Pode ter estrutura impecável e intimidade com Deus ausente. E a pessoa que ainda tem esse amor vivo dentro do peito, que ainda quer a presença real de Deus, e não apenas a sua representação simbólica, essa pessoa vai naturalmente sentir que algo está faltando. Não porque ela falhou, mas porque ela ainda tem o que a instituição, em alguns casos, foi perdendo aos poucos. Há um fenômeno que os estudiosos da espiritualidade cristã chamam de desencanto religioso. Não é ateísmo, não é apostasia, é o processo doloroso de perceber que o invólucro que você usava para se aproximar de Deus foi gradualmente substituindo a própria aproximação. É descobrir que você aprendeu a falar a linguagem religiosa sem necessariamente ter a experiência que essa linguagem deveria descrever. E quando essa percepção chega, ela pode ser devastadora ou libertadora, dependendo do que você faz com ela. O salmista expressou algo parecido em Salmos capítulo 42, versículos 1 e 2, com uma das imagens mais belas de toda a Escritura. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir e me apresentar diante de Deus? Note a especificidade da sede, não de uma religião sobre Deus, não de um sistema que fale de Deus, mas de Deus mesmo, do Deus vivo. Essa sede é o que está presente no coração de quem não se encaixa mais nas formas religiosas que se tornaram vazias. Agora precisamos falar com honestidade sobre algo que muitas pessoas preferem evitar. Às vezes, o problema não está apenas na instituição. Às vezes, o problema está também em nós. Às vezes, o que chamamos de sede espiritual é, na verdade, um coração que foi ferido por pessoas dentro da igreja e que ainda não encontrou cura para essas feridas. Às vezes, o que chamamos de discernimento é amargura com roupagem teológica, e essas duas coisas precisam ser discernidas com humildade e com honestidade diante de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15, nos convida a falar a verdade com amor. E a verdade dita com amor inclui olhar para dentro, tanto quanto olhar ao redor. Inclui perguntar: fui ferido e ainda não me curei? Tenho ressentimentos guardados que estão colorindo a minha percepção do corpo de Cristo? Há pecado não confessado que está criando distância entre mim e a comunidade de fé? Essas são perguntas que um coração sério e honesto precisa estar disposto a fazer. Ao mesmo tempo, é igualmente verdadeiro que há ambientes religiosos que são genuinamente tóxicos. Ambientes onde o poder é exercido de forma abusiva, onde a dúvida é tratada como pecado, onde a individualidade é sufocada em nome da conformidade, onde as pessoas são usadas para servir à visão dos líderes, em vez de serem servidas e edificadas para crescerem em Cristo. Esses ambientes existem. Eles causam danos reais. E sair deles
não é falta de fé. Em muitos casos, é sabedoria. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquilo que rouba a vida, que mata o espírito, que destrói a pessoa, não pode ser defendido simplesmente porque acontece dentro de um templo ou sob o nome de Deus. O fruto revela a árvore. E onde há controle abusivo, medo como instrumento de submissão, vergonha como ferramenta de controle, esses frutos denunciam uma raiz que não é de Deus. Portanto, quando você sente que não se encaixa mais, a primeira coisa que precisa fazer é discernir de onde vem esse sentimento. Não apressadamente, não na dor aguda do conflito, mas com oração, com a palavra, com conselheiros sábios ao seu redor. Pergunte ao Espírito Santo, que é o Espírito de verdade prometido em João capítulo 16, que ele te guie a toda a verdade, que ele te mostre o que é fome de Deus e o que é ferida não curada, o que é discernimento e o que é orgulho, o que é chamado para algo mais e o que é fuga de algo necessário. Essa jornada de discernimento pode ser uma das mais importantes da sua vida espiritual, porque na outra margem dela, independente do que você descubra, está uma fé mais madura, mais honesta, mais enraizada. Uma fé que não depende de um ambiente perfeito para ser real. Uma fé que sabe adorar no deserto tanto quanto no templo. Uma fé que encontrou Deus não apenas nas tradições herdadas, mas no encontro pessoal, vivo e contínuo com o Deus que se revela. Há um processo silencioso que acontece na vida de todo crente que cresce de verdade na fé. E esse processo quase nunca é anunciado, quase nunca é ensinado, e por isso quando ele chega, chega como uma crise. É o processo de saída das águas rasas em direção às águas profundas. É o momento em que Deus deixa de ser apenas uma crença confortável e passa a ser uma presença exigente, transformadora, que não aceita mais a superficialidade como morada. Quando você era novo na fé, ou quando estava num momento de maior vulnerabilidade, a estrutura da igreja serviu como um porto seguro. Os cânticos te emocionavam, as mensagens chegavam com força, a comunhão com outros crentes trazia conforto. Havia uma sensação de lar, de pertencimento, de ter encontrado algo que o mundo não podia oferecer. E isso era real. Deus esteve presente naquele tempo, usando aquelas formas para te alcançar onde você estava. Mas Deus não projeta a sua obra para manter as pessoas onde estão. Ele a projeta para levá-las para mais longe. O apóstolo Paulo expressou isso com clareza em Efésios, capítulo 4, versículo 15, quando falou em crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo, não apenas no conhecimento doutrinal, não apenas na frequência aos cultos, em tudo, em profundidade de oração, em pureza de coração, em amor real pelo próximo, em obediência que custa algo, em intimidade com o Pai que transforma o caráter de dentro para fora. Esse crescimento, muitas vezes, vai te levar além do que o ambiente religioso onde você está consegue acompanhar. E é aí que o desconforto começa. Não porque você se tornou superior aos outros, mas porque você foi chamado para uma profundidade que o raso não comporta mais. E tentar permanecer no raso quando o Espírito te chama para o fundo é como tentar usar as roupas da infância quando você já cresceu. Elas não servem mais, e isso não é culpa sua. O profeta Ezequiel recebeu uma visão extraordinária registrada no capítulo 47 do seu livro. Nessa visão, ele viu um rio saindo do templo de Deus, e o anjo que o guiava o levou a atravessar esse rio em diferentes profundidades. Primeiro, a água chegava aos tornozelos, depois aos joelhos, depois à cintura, e então chegou ao ponto em que a água era tão profunda que não se podia atravessar a pé. Era um rio em que apenas se podia nadar. A própria corrente te carregava. Cada nível de profundidade nessa visão representa um nível de rendição, de entrega, de dependência de Deus. Na água até os tornozelos, você ainda controla tudo. Seus pés tocam o fundo. Você determina o ritmo
e a direção. Na água até a cintura, Deus já tem mais espaço. Mas você ainda se mantém de pé. É quando o rio se torna fundo demais para ser atravessado que a transformação real acontece. É aí que você não nada mais por seus próprios meios. É o rio que te carrega. É o Espírito que toma as rédeas da jornada. Muitos ambientes religiosos estão confortavelmente instalados nas águas rasas. Eles servem bem àqueles que estão nos primeiros passos da fé. Mas quando uma alma é chamada para o rio fundo, ela sente a contenção das margens estreitas. Ela sente que há mais do que o que está sendo oferecido. E esse sentimento, longe de ser desvio, é na verdade o chamado de Deus para uma vida mais plena, mais entregue, mais verdadeira. Jesus fez esse mesmo convite a Pedro de uma forma muito concreta, registrada em Lucas capítulo 5, versículo 4. Depois de uma noite inteira de pesca sem resultado, Jesus disse a Pedro: "Arroja as redes para o lado direito do barco." Mas antes disso, ele disse algo ainda mais fundamental: "Afasta-te do largo, afasta-te para o fundo, sai das águas conhecidas, sai da margem onde tudo é previsível e seguro. Vai para onde a tua própria experiência e competência não são suficientes." E foi exatamente no fundo que a rede se encheu de peixes a ponto de quase romper. O problema com as águas rasas é que elas são confortáveis. Você enxerga o fundo, você sabe o que esperar. Não há risco de ser varrido pela correnteza. E por isso, tanta gente, tanto dentro das igrejas quanto nos seus líderes, escolhe permanecer no raso. É mais seguro, é mais controlável, é mais fácil de administrar. Mas é nos lugares fundos que Deus faz os milagres que a margem nunca viu. Então, se você está sentindo que não cabe mais onde está, talvez Deus esteja dizendo exatamente o que disse a Pedro: afasta-te para o largo. Não necessariamente para fora da comunidade cristã, não necessariamente para fora de toda e qualquer congregação, mas para fora da zona de conforto espiritual, onde a tua fé parou de crescer, para fora dos rituais que se tornaram automáticos, para fora das respostas prontas que nunca mais foram questionadas, para fora do Deus pequeno, que foi construído para ser gerenciável e previsível. Porque o Deus da Bíblia não é gerenciável. Ele é santo, soberano, glorioso e profundamente amoroso. Mas ele não é domesticável. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, registra essa realidade com uma força que não deixa dúvida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Um Deus assim não pode ser contido numa liturgia, não pode ser resumido numa fórmula, não pode ser administrado dentro de uma ordem de culto de 45 minutos. E quando uma alma começa a ter um encontro real com esse Deus infinito e incompreensível, ela naturalmente percebe que as caixas que usava para guardá-lo são pequenas demais. E essa percepção, embora desafiadora, é um dos maiores presentes que Deus pode dar a um coração que busca a verdade. Não confunda esse crescimento com arrogância. O crente que vai para as águas fundas não olha com desdém para os que estão nas águas rasas. Ele se lembra de onde veio. Ele sabe que cada alma está num processo, que cada jornada tem o seu tempo. Ele aprende a ter paciência com as formas que ainda servem a outros, mesmo que já não o sirvam mais a ele. E ele aprende algo ainda mais precioso, que Deus está em todos os níveis desse rio, nas águas rasas tanto quanto no fundo. Porque o rio inteiro vem do mesmo templo, o rio inteiro tem a mesma fonte. Existe uma pergunta que muitos crentes fazem em silêncio, com vergonha de admitir em voz alta, como se a própria pergunta fosse uma prova de fraqueza ou de pecado. A pergunta é esta: posso continuar sendo cristão sem frequentar uma igreja? E por trás dessa pergunta, quase sempre há uma história de decepção, de ferida, de cansaço, de expectativas não correspondidas, de encontros com pessoas que diziam representar a Deus, mas que deixaram marcas que ainda doem.
Antes de responder a essa pergunta, precisamos honrar a história que está por trás dela. Precisamos reconhecer que as feridas causadas dentro de ambientes religiosos são feridas reais, que a manipulação espiritual existe e causa danos profundos, que o abuso de autoridade dentro de igrejas é um pecado grave, que clama por arrependimento e por consequências, que pessoas que foram maltratadas em nome de Deus têm todo o direito de se afastar de ambientes que causaram dano e que esse afastamento não é apostasia, é sobrevivência. E Deus, que é Pai dos feridos e dos quebrantados, entende isso. O Salmo 147, versículo 3 diz: Ele sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Não diz que ele sara apenas os que continuam frequentando o culto toda semana. Não diz que a cura é condicionada à permanência numa congregação específica. Diz que ele sara os de coração quebrantado. E muitas vezes, o processo de cura começa exatamente no afastamento temporário que permite ao ferido respirar, processar, lamentar e encontrar Deus novamente fora das paredes que se tornaram associadas à dor. Mas há uma verdade que precisa ser dita com o mesmo amor e com a mesma honestidade. O isolamento espiritual prolongado é perigoso. A fé cristã não foi projetada para ser vivida em solidão. Ela foi projetada para ser vivida em comunidade. Não necessariamente na comunidade que te feriu, não necessariamente na denominação onde você cresceu, mas em comunidade, com outros crentes, com pessoas reais, imperfeitas, que também estão aprendendo a seguir Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 são muito claros sobre isso. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como alguns têm por costume, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus não estava escrevendo para pessoas que tinham opções confortáveis de igrejas locais. Ele estava escrevendo para crentes que sofriam pressão e perseguição. Mesmo assim, disse: não deixem de se congregar. A razão é simples e profunda ao mesmo tempo. Nós precisamos uns dos outros, não como enfeite espiritual, não como obrigação religiosa, mas porque a fé que não é testada pela convivência com outras pessoas imperfeitas é uma fé que nunca precisou realmente se exercitar. É muito fácil amar a humanidade de forma abstrata. É muito mais difícil e muito mais transformador amar o irmão que te irrita, perdoar a irmã que te magoou, ter paciência com o líder que errou, permanecer fiel ao corpo mesmo quando o corpo está doente. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 26 e 27 dizem: de sorte que, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e membros, cada um em particular. Você não é um membro isolado, você é parte de um corpo, e um membro que se separa do corpo não sobrevive por muito tempo. Pode parecer que está bem por um tempo, mas a vida do corpo não corre pelo membro isolado. Ela corre pelo corpo inteiro. Isso não significa que você deve voltar correndo para qualquer ambiente que te causou dano. Significa que você deve buscar, com oração e discernimento, uma comunidade onde a palavra de Deus seja honrada, onde as pessoas sejam tratadas com dignidade, onde a liderança seja exercida com servitude e não com dominação, onde haja espaço para a dúvida honesta, para o crescimento genuíno, para as imperfeições reais de pessoas que estão genuinamente tentando seguir a Jesus. Essas comunidades existem. Às vezes são pequenas, às vezes são simples, às vezes não têm o aparato do templo grandioso, do coral ensaiado, do pregador famoso. Às vezes são um grupo de pessoas que se reúne numa sala, num pátio, numa casa, e que leva a sério a palavra de Deus e o amor mútuo. E nessas comunidades aparentemente simples, a presença de Deus muitas vezes é mais tangível do que em grandes estruturas religiosas onde tudo funciona perfeitamente, exceto o coração. Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20:
porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3, não 2.000, não uma estrutura organizacional elaborada, não uma cobertura apostólica reconhecida. 2 ou 3 reunidos em seu nome. Essa é a promessa, e ela é suficientemente grande para qualquer alma que busca genuinamente a presença de Deus em comunidade. Há também algo precioso que só a comunidade de fé pode oferecer. Há dons que só se desenvolvem em relação. A misericórdia só é exercida quando há alguém que precisa dela. A paciência só cresce quando há alguém que a coloca à prova. O perdão só se torna real quando há uma ofensa a ser perdoada. O encorajamento só tem significado quando há um irmão desanimado para receber. Fora da comunidade, esses dons adormecem. Dentro dela, mesmo com todas as suas imperfeições, eles são despertados e amadurecidos. Romanos capítulo 15, versículo 7, traz um convite que é ao mesmo tempo simples e radicalmente desafiador. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Cristo te acolheu com todas as suas falhas, com toda a sua história, com toda a sua complexidade. Ele te acolheu. E o chamado é para que você faça o mesmo com outros crentes imperfeitos ao seu redor. Não porque eles merecem, não porque é fácil, mas porque Cristo o fez por você primeiro. E porque nessa acolhida mútua, a glória de Deus é revelada de uma forma que o culto individual jamais poderia revelar. Então, a resposta honesta à pergunta que muitos fazem em silêncio é esta: sim, você pode ter fé genuína fora de uma instituição religiosa específica, mas não, você não foi projetado para ter fé em isolamento permanente de outros crentes. O caminho não é entre esses dois extremos. O caminho é a busca corajosa e perseverante por uma comunidade que seja digna do nome que carrega, onde Jesus seja de fato o centro, onde o amor seja de fato o critério, e onde você possa crescer junto com outros peregrinos que, como você, estão aprendendo a navegar as águas profundas da graça de Deus. Chegamos agora ao coração de tudo o que estamos tratando neste ensinamento, porque até aqui falamos sobre o desconforto, sobre a diferença entre a Igreja de Cristo e a instituição religiosa, sobre o chamado para águas mais profundas, sobre a tensão entre o afastamento necessário e a necessidade real de comunidade. Mas ainda não tocamos na questão mais fundamental de todas, a questão que determina o que você vai fazer com tudo o que está sentindo. E essa questão é: qual é a condição do seu coração diante de Deus hoje? Essa pergunta não é acusação, é convite. É a mesma pergunta que Deus fez a Adão no jardim, registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Onde estás? Não porque Deus não soubesse onde Adão estava, mas porque Deus queria que Adão se posicionasse diante dessa realidade. Queria que ele saísse do esconderijo, que parasse de se cobrir com folhas de figueira, que chegasse diante do Pai com toda a sua realidade exposta, sem disfarces, sem performances, sem as roupas religiosas que às vezes usamos para esconder o estado verdadeiro da nossa alma. Porque é possível estar completamente desencantado com a instituição religiosa e ainda assim ter um coração plenamente devotado a Deus. E é igualmente possível frequentar todos os cultos, cantar todos os hinos, ocupar todos os cargos disponíveis e ter um coração que nunca foi verdadeiramente transformado pela graça. A frequência não é o termômetro, o coração é o termômetro. E apenas Deus e você, com honestidade diante dele, pode fazer essa avaliação. Jeremias capítulo 17, versículo 10, registra essa realidade com precisão. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e examino os pensamentos íntimos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Deus não está examinando a sua frequência, não está avaliando a sua posição na organização religiosa. Está esquadrinhando o coração, está examinando os pensamentos íntimos, está vendo o que nenhum outro ser humano consegue ver e nenhuma performance religiosa consegue esconder. Então, o primeiro passo prático para quem está vivendo esse desconforto de não se encaixar é esse:
Ir a Deus com honestidade radical, não com o vocabulário religioso aprendido ao longo dos anos. Não com a oração formatada que soa bem, mas não diz o que realmente está no peito. Com honestidade radical, com a alma nua diante do Pai, dizendo o que está sentindo, mesmo que seja raiva, mesmo que seja dúvida, mesmo que seja saudade de algo que parece ter se perdido. Os salmos são um modelo magnífico disso. O salmista não chegava diante de Deus com compostura religiosa todo o tempo. Em Salmos capítulo 13, versículos 1 e 2, ele clama: Até quando, Senhor? Esqueceste-te de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando sofrerei angústias na minha alma e terei dor no meu coração cada dia? Isso não é falta de fé. É fé que é honesta o suficiente para trazer a dor real para dentro da conversa com Deus. E é exatamente esse tipo de oração que abre as portas para encontros reais com a presença de Deus. O segundo passo é distinguir entre o que é essencial e o que é cultural na sua experiência de fé. Muito do que chamamos de cristianismo é, na verdade, uma mistura de verdade bíblica com tradição cultural, com preferências de geração, com hábitos de denominação. E quando essa mistura não é examinada, tendemos a tratar como sagrado o que é apenas hábito, e como heresia o que é simplesmente diferente do que estamos acostumados. A essência do Evangelho é simples e infinitamente profunda ao mesmo tempo. É isso que Paulo resume em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso, o pecado humano, a morte sacrificial de Cristo, a ressurreição vitoriosa, a fé pessoal nessa realidade. Tudo o mais é construção humana ao redor dessa fundação. Construções que podem ser úteis ou não, que podem facilitar a fé ou complicá-la, mas que não são a fundação em si. Quando você aprende a distinguir a fundação das construções ao redor dela, você ganha uma liberdade extraordinária. Você pode apreciar tradições sem ser escravo delas, pode discordar de práticas sem abandonar a fé, pode reconhecer o bem que existe em diferentes expressões do cristianismo sem precisar jurar lealdade a nenhuma delas, como se fosse a única possível. Você se torna um peregrino com raízes profundas, em vez de um prisioneiro de paredes religiosas. O terceiro passo é praticar a fé na vida cotidiana com a mesma seriedade com que você a praticou dentro do templo. Porque uma das maiores ilusões do ambiente religioso é a de que a vida espiritual acontece principalmente nos momentos formais de culto. Mas a Bíblia pinta um quadro completamente diferente. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, descreve a fé como algo que permeia o dia inteiro. Quando você está em casa, quando caminha, quando se deita, quando se levanta. A fé não é um compartimento da vida. Ela é a atmosfera em que toda a vida acontece. Isso significa que você pode adorar Deus profundamente num jardim, numa caminhada ao amanhecer, numa conversa com um amigo que está sofrendo, num momento de silêncio antes de dormir. Significa que a sua vida de oração não precisa de um altar específico para ser real, que a sua leitura da palavra não precisa ser precedida de um ritual para ser transformadora, que o seu serviço a Deus não se limita às atividades dentro de uma estrutura organizacional. A vida inteira pode ser um ato de adoração quando é vivida com consciência da presença de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17, resume isso de forma magistral. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. Em palavras, em obras, no trabalho, no lar, no cuidado com os filhos, na atenção ao vizinho, na integridade nas finanças, no modo como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada em troca. Isso é adoração. Isso é vida espiritual real, vivida fora e dentro dos templos. E o quarto passo, talvez o mais corajoso de todos, é continuar buscando. Não desistir da busca pela comunidade por causa das decepções passadas.
Não fechar o coração para o corpo de Cristo por causa das feridas que alguns membros desse corpo causaram. Não confundir o fracasso humano das instituições com o abandono divino. Deus não abandonou a sua igreja. Ela é imperfeita, sim. Ela falha, sim. Mas o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa promessa é tão firme hoje quanto foi no dia em que foi dita: continue buscando, continue orando, continue lendo a palavra com fome, continue pedindo ao Espírito Santo que te guie para a comunidade certa, no tempo certo. E enquanto você está nesse processo, não deixe que o vazio de uma estrutura religiosa que não te serve mais seja preenchido por cinismo, por amargura, ou pelo isolamento que lentamente apaga a chama da fé. Deixe que ele seja preenchido por uma busca mais intensa, mais honesta, mais apaixonada por Deus mesmo. Porque ele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. E ele não vai parar no meio do caminho. Se você chegou até aqui, quero que saiba que essa não foi uma jornada por acaso. Deus colocou este ensinamento no seu caminho porque Ele tem algo a dizer ao seu coração. O desconforto que você sente não é o fim da sua fé. É o início de uma fé mais real, mais profunda, mais verdadeira. Não abandone Deus por causa das falhas humanas. Ele é maior do que tudo o que você viveu dentro de qualquer templo. Se este ensinamento tocou a sua vida, inscreva-se agora neste canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. E se você quer restaurar a sua intimidade com Deus de forma prática e profunda, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está esperando por você no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe grandemente